Fluminense terá muitas mudanças na partida contra o San José nessa quinta-feira. O Renato Gaúcho já até confirmou um jogador que será utilizado nesse jogo. Além disso, a ESPN está fazendo uma minissérie, vai ser lançada no mês que vem, muito interessante, contando um título importante da história do Flusão. Aliás, falando em história, aconteceu um feito histórico nessa rodada do Campeonato Brasileiro e na Série B. Dois moleques de Xerém ali acabaram roubando o protagonismo na partida entre Atlético Paranaense e Botafogo de São Paulo. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Nesta quinta-feira, dia 8 de maio, o Fluminense vai enfrentar o San José na temida altitude de La Paz. E como já vem sendo praxe na Copa Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho vai poupar os titulares. Vale lembrar, né, até agora na competição, o Fluminense está invicto, 2 vitórias e 1 empate, mas só utilizou o time titular na estreia contra o Once Caldas lá na Colômbia. No jogo contra o San José do Maracanã, que a gente goleia por 5-0, a gente tem um time completamente alternativo. Naquela altura o Léo Jansen fez seu primeiro jogo como profissional na lateral esquerda. No jogo contra a União Espanhola, time mais alternativo ainda e mais moleques de Xerém estreando. O Júlio Fidelis fez sua estreia como profissional na lateral direita, o Wagner na lateral esquerda. No segundo tempo o Wesley Natan entrou também fazendo sua estreia como profissional. A gente teve um time bastante alternativo e empatamos com aquele golaço do Nonato no fim da partida. Belo gol que deu 1-1, manteve o Fluminense invicto na competição. O Renato Gaúcho já indicou, né, na coletiva pós-jogo nesse final de semana, que iria, né, ter um time um pouco mais alternativo, mais mudado, já que ele falou que respondeu sobre o Renato Augusto, né, e disse que o Renato certamente seria utilizado nessa partida. O Renato Augusto está há bastante tempo ali fora no Fluminense, né, já é um cara que está meio marginal ali nos planos, né, não parece ganhar muitas oportunidades, até pela lesão, mas quando a gente projeta o Fluminense, a gente enxerga um Ganso na frente dele, um Lescano na frente dele, às vezes até o Lima no setor ali na frente dele, o Ares ali na frente dele também, né? Mas é um cara que deve ganhar oportunidades, de acordo com o próprio Renato, né, nessa partida de quinta-feira. E o GE traz pra gente que a ideia é essa, é novamente, mais uma vez, poupar os titulares na partida da Copa Sul-Americana. Então a gente deve ter aquela molecada toda viajando de novo, muito jogador jovem, né, ganhando oportunidades, talvez até alguma estreia na equipe tricolor, e o Renato Augusto vai ser um dos jogadores a ser utilizado, apesar de não ser, né, um moleque de Xerém, que eu tô falando aqui, é um dos jogadores a ser utilizado. Cabe a ver como que o Renato pretende utilizar o Renato Augusto, né? O Renato Gaúcho, Renato Augusto são nomes ali parecidos, né? Mas como que o Renato Gaúcho pretende utilizar o Renato Augusto? Em tese, ele disputa a posição do Paulo Henrique Ganso, né, de meio articulador cerebral da equipe, mas já jogou em outros momentos como segundo volante, o que eu acho que para ele hoje, fisicamente, né, fica muito complicado. O Diniz, ano passado, chegou a utilizá-lo um pouco mais aberto pela esquerda, pode ser utilizado mais perto do centroavante, né? Eu já vi até gente pedindo para jogar com o Renato Augusto de falso 9, já que a gente vai estar jogando na altitude, um jogo que fisicamente exige muito, então a gente teria um time mais focado em se defender contra o San José. Não sei se essa é a melhor prática, até porque o San José é um time muito fraco, tá, gente? A gente viu aqui no Maracanã, jogou, né, contra o nosso time alternativo, tomou 5-0 e poderia ter sido mais. O San José foi completamente incapaz de agredir o time do Fluminense. Na rodada do Campeonato Boliviano, agora desse final de semana, eles tomaram 5-1 do Blooming. Então, assim, não é um time que vive grande momento, né, não vive grande inspiração técnica, pra gente ter um pouco de medo desse jogo. Acho que o grande medo, o grande receio do tricolor é justamente por conta da altura, né? A altitude a gente sabe que pesa bastante, o Fluminense tem um retrospecto bem ruim em jogos nesse tipo de cenário. Até por isso o Renato Gaúcho vai poupar os jogadores, né? Até para não causar um desgaste maior. A gente sabe que o jogo na altitude desgasta muito o elenco, então vai com o time reserva. A ideia é que esse time reserva consiga trazer o resultado, e não afete, né, a classificação do Fluminense em primeiro lugar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E a molecada de Xerém roubou o protagonismo em partida muito movimentada dessa rodada da Série B. A gente vai falar sobre isso só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A galera sempre chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, também lá em Minas, pro Toninho de Vila Velha, no Espírito Santo,
para o Carlos Alberto de São Luís, no Maranhão, e Dario de Marisópolis, na Paraíba. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense em todos os 4 cantos desse mundão gigantesco. Convite mais reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um salve, um abraço, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então é só comentar aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar dessa partida da Série B, que teve inclusive troca de treinador, né? Se o Fluminense tem vencido jogos no Brasileirão e frequentemente causando treinadores demitidos, teve troca de treinador na Série B também, né? Troca ainda não, né? Mas teve uma demissão. Maurício Barbieri foi demitido do Atlético Paranaense. Até reza a lenda que o Atlético está querendo contratar o Pepa, que acabou de ser demitido do Sport após perder para o Fluminense. E nessa partida lá na Arena da Baixada, o estádio estava até bem cheio, o Atlético saiu na frente do placar, mas tomou a virada e foi goleado por 4-1 pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E aí você está se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o Fluminense, gente? Série B, Atlético, Botafogo, enfim, o que isso tem a ver? É porque a molecada de Xerém chamou a atenção e roubou o protagonismo nesse jogo. Foram 4 gols do Botafogo. 2 deles foram marcados pelo Alexandre Jesus. Lembra dele? Cria lá do Cruzeiro, passou por Xerém, jogou aqui no Fluminense, foi negociado em definitivo com o Botafogo de São Paulo no ano passado. Por aqui ele acabou tendo poucas oportunidades como atacante, como centroavante, que é a posição que ele tem jogado no Botafogo. Jogou na base mais como um atacante de lado, e com o Fernando Diniz ele era aproveitado como lateral, algo que eu nunca entendi muito bem. Tem conseguido o seu destaque lá no Botafogo de São Paulo, tem sido uma peça útil e meteu 2 gols nessa partida. Eu tenho os lances para passar aqui na tela. Ó. Primeiro gol do Alexandre Jesus, a jogada pelo meio, belo passe do meio-campista. O Alexandre, com frieza, bateu no cantinho do Mikael, fez o 3-1. Esse foi o terceiro gol do Botafogo, primeiro gol do Alexandre Jesus no jogo. Depois, a bola pela direita, jogada individual ali, ó, levou para o fundo, fez o cruzamento na cabeça do Alexandre Jesus, fazendo mais um gol nessa partida. O Mikael, eu achei que saiu mal do gol, o goleiro do Atlético Paranaense, que ficou meio vendido ali no meio do caminho. O Alexandre Jesus deu números finais à partida, mas o protagonismo da molecada de Xerém não acabou por aí, porque o atacante Isaac, negociado com o Atlético Paranaense no começo desse ano, foi expulso ainda nessa partida, ó. Foi nesse lance aí, ele disputando a bola com o zagueiro, largou o braço ali, largou o cotovelo, o VAR chamou e o Bruno Mota Corrêa, que é um árbitro da federação aqui do Rio de Janeiro, não hesitou em dar um cartão vermelho para o Isaac. Isaac é um jovem jogador, né, nascido em 2004, nunca teve grandes oportunidades na primeira equipe do Fluminense. No começo desse ano foi negociado com o Atlético Paranaense. Até as informações que saíram na época davam conta de uma troca entre Fluminense e Atlético Paranaense, o Atlético mandando o Canóbio para cá, o Fluminense mandando o Isaac para lá. A gente sabe, né, que não foi exatamente assim. Na verdade, foram 2 negociações que aconteceram de maneira paralela, mas que envolveram, né, assim, o Atlético comprou o Isaac, o Fluminense comprou o Canóbio. Não necessariamente foi uma troca. Na prática foi o que acabou acontecendo. O Fluminense gastou aquela grana num atacante de lado do Atlético Paranaense, hoje titular da equipe tricolor, e o Atlético se interessou no Isaac, um jovem jogador, para disputar a Série B, e efetuou também a sua contratação. O Isaac ainda não conseguiu se firmar por lá, ainda não é titular, agora foi expulso nessa partida, tem tido essas oscilações, tem momentos em que ele participa ali no Campeonato Paranaense, ele chega a jogar algumas partidas, chega a ter algum destaque. No começo do ano ele estava sendo bastante elogiado pela torcida, mas a paciência por lá já não está mais tão boa. O Maurício Barbieri, como eu acabei de dizer, foi demitido, o Atlético não vive grande momento, e o Isaac também expulso nessa partida. Então a molecada de Xerém tomando conta ali o protagonismo na Série B do Brasileirão. E nessa rodada do Brasileirão Série A, aconteceu um feito histórico, algo que não acontecia há 12 anos. Quem traz essa informação pra gente é o meu amigo Igor, lá do Flupedia, enciclopédia tricolor nas redes sociais, um excelente portal para você que gosta de saber da história do Fluminense e de curiosidades sobre o Flusão. Ele trouxe para a gente que após 440 rodadas, 12 anos, o Fluminense voltou a ter uma rodada de Brasileirão em que ele vence e os 3 rivais perdem. Vasco perdeu, Botafogo perdeu, Flamengo perdeu e o Fluminense venceu. Isso não acontecia desde 2013. Em 2013, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Criciúma por 2-1 fora de casa. E na mesma rodada, o Vasco perdeu por 2-1 para o Vitória. O Botafogo perdeu por 3-0 para o Cruzeiro. E o Flamengo perdeu por 4-2 para o Atlético Paranaense.
Isso voltou a acontecer nessa rodada. O Fluminense venceu com aquele golzinho do Everaldo no finalzinho da partida, 2-1 contra o Sport. Vasco perdeu em casa pro Palmeiras 1-0. Botafogo perdeu para o Bahia fora de casa 1-0 e o Cruzeiro ganhou 2-1 no Flamengo, com gol também no último minuto lá do Gabriel Barbosa após o rebote nos pênaltis. Então um feito histórico voltando a acontecer após 12 anos e um feito muito gostoso para o tricolor. Afinal, Fluminense ganhar é muito bom. Fluminense ganhando, os nossos rivais perdendo, é melhor ainda. Mais uma vez um jogo do Fluminense é marcado por polêmica devido a um pênalti não marcado em John Arias. O Fluminense até se manifestou de maneira oficial, é algo que a torcida vem reclamando, porque os pênaltis vão acontecendo e não são marcados para o tricolor. Mas teve jornalista falando sobre o assunto e discordando da reclamação, disse que o Arias valorizou. A gente vai falar um pouquinho disso, só antes convidar você, ligadinho aqui na Central Fluminense, a correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem um link para você baixar o aplicativo do SofaScore, para você ficar por dentro de todas as estatísticas do futebol, tudo o que acontece em tempo real. O SofaScore é a melhor plataforma que existe. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica lá no link para você baixar o aplicativo e ficar por dentro de tudo que acontece, não só com o Flusão, como todo mundo do futebol. Vamos falar dessa declaração desse jornalista falando sobre o John Arias. Mauro César Pereira, uma figura que a torcida do Fluminense gosta muito, né? A gente sabe, falou num programa na Jovem Pan sobre os pênaltis sofridos, ou, na concepção dele, não sofridos, pelo John Arias nas últimas partidas. Né? São 3 jogos em sequência que o Arias pede pênalti, a torcida do Fluminense fica na bronca, o próprio clube Fluminense fica na bronca também, e nada é marcado. O Mauro César disse o seguinte, vou aqui abrir aspas para ele. O Arias também tem 2 jogadas, pelo menos, em que ele cava pênalti e aí os tricolores reclamam. O Arias se joga direto, toda hora. Cara, que ótimo jogador que ele é. Mas sabe, ele e o Bruno Henrique do Flamengo podiam duelar. Os caras que se jogam toda hora pedindo pênalti. Aí tem uma situação que a camisa dele é puxada suavemente, assim, puxa larga, sabe? Mas ele já tá caindo. Ele não é impedido de correr porque puxaram a camisa. Ele começa a se jogar e por alguma razão o jogador do Sport dá uma puxadinha na camisa. Tem um toque na camisa, mas não é por isso que ele cai. Ele já tá caindo, então não tem pênalti. Ele se joga quando vê que a bola vai pro goleiro. Já tá pro goleiro. Já perdeu a bola, não vai alcançar mais. Ele tá caminhando em direção ao goleiro, o goleiro já sai para abraçar. Aí não é pênalti, não deu, não tem que dar. O que a gente tem que combater é esse vício de jogador de futebol de ficar se jogando toda hora. O Arias é colombiano, mas está um tempão aqui no Brasil, faz isso. O Depay veio da Holanda, faz isso também. Essa foi a declaração do Mauro César, culpando a vítima, dizendo que o Arias é o culpado porque ele se joga na jogada. Assim, até acho, tá? Eu cheguei a falar isso aqui em vídeo, até acho que desses pênaltis marcados, teve pênalti ali que eu também não achei tão pênalti não, tá? A situação em cima do John Arias. Mas essa argumentação do Mauro César pra mim é muito equivocada, tá? Não é porque o Arias está caindo que ele pode ser puxado. Puxão de camisa é falta, certo? Se o Arias está no chão e o cara puxa a camisa dele, não importa. Puxou a camisa é falta. Então tem que marcar. É a regra do futebol, isso é muito simples. Isso é muito simples. É só você trocar a infração puxão de camisa por outra infração. Se a jogada morreu, mas eu vou e dou uma banda num cara no meio campo. A jogada tá lá no campo de defesa. Aí no meio de campo eu vou lá e dou um golpe de judô, dou uma banda no cara. É falta, certo? Porque é infração. Então não importa que o Arias está caindo. Se é um puxão na camisa, que é uma infração, tem que marcar o pênalti. Simples assim. É muito simples. Se o cara dá um chute no outro, dá um soco, são infrações, certo? Para a jogada e marca a falta. É assim que funciona. A falta sem bola existe muito no futebol. Se o Arias já estava caindo, mas ele tomou um puxão, ele sofreu uma falta sem bola. Que se marca o pênalti. Para mim me parece muito claro, mas existe de fato essa má vontade de marcar pênalti. Eu até cheguei a falar aqui no jogo contra o Vitória, que eu achei, e assim, aí até aproveito para reformular, caso alguém não tenha entendido na época, mas eu achei que o árbitro acabou não marcando porque o Arias valorizou. Não estou dizendo que o árbitro estava certo não marcar, mas quando ele toma um puxão, ele cai de maneira espalhafatosa ali, o árbitro pode ter olhado e achado que ele está simulando um pênalti. Mas o contato há, né? O contato há, e assim, essa questão do jogador se jogar ou não é muito relativa, né? Muito específica. Agora, o que não pode é o Fluminense ficar sofrendo pênalti e esses pênaltis não serem marcados. Contra o Sport, a gente conseguiu fazer o gol ali no final da partida e sair com a vitória, mas poderíamos ser prejudicados. E outra coisa, se o Arias se joga, como o Mauro César diz, e se o árbitro entende que o Arias se jogou, por que ele não toma um cartão amarelo por simulação? Porque a regra prevê isso. O jogador está simulando uma falta, então ele vai tomar um cartão amarelo por simulação. O Arias não tomou cartão amarelo em nenhum desses jogos. Então, é isso que eu não consigo entender.
e aí os pênaltis não são marcados para o Fluminense. Bom, felizmente nessa rodada contra o Sport, por mais que a nossa atuação tenha sido muito abaixo, a gente conseguiu no final do jogo, justamente com 2 assistências do João Arias, o Everaldo faz no final do jogo aquele gol de cabeça, e o Fluminense vence o Sport no Maracanã. Rolar uma novidade muito interessante a ser lançada pela ESPN. Isso vai interessar muito o torcedor tricolor. Quem traz essa informação é o jornalista Nelson Lima Neto, lá do O Globo. E, de acordo com ele, a ESPN vai fazer uma série sobre a Copa Rio de 51 e de 52. É o famoso Mundial que o Palmeiras ganhou em 51 e que o Fluminense ganhou em 1952. O nome dessa minissérie, né, vai se chamar Copa Rio, Vira-Latas e o Super Mundial, e ela vai ao ar no dia 24 de maio. De acordo com ele, o objetivo dessa série é propor uma reflexão sobre o torneio e seus impactos, né? Vai falar do viralatismo dos brasileiros pós-maracanaço, né? Para quem já se debruçou um pouquinho sobre a história da Copa Rio nesses 2 anos, era algo que ocorria muito. Até o Fluminense vence o Penharol, salvo engano, na fase de grupos ainda por 3-0, e os relatos que se tem, né, de que aquela vitória do Fluminense meio que lavou a alma do brasileiro, porque o Penharol era a base da seleção uruguaia que venceu a Copa do Mundo no Maracanã, né, o Maracanaço que todo mundo já sabe, e essa vitória do Fluminense por 3-0 teria criado a sensação de lavar a alma no brasileiro por ganhar justamente da base da seleção uruguaia. Além disso, a série também busca, né, explorar essa questão dos clubes nacionais na era atual e também vai falar, claro, da Copa do Mundo de Clubes que vai ocorrer no meio do ano. A série surge nesse momento justamente por conta disso. Então, o Super Mundial de Clubes, onde Fluminense e Palmeiras, coincidentemente, né, os campeões de 51 e 52, vão estar disputando. E de acordo com ele, vai ter muita gente importante, né, aparecendo, dando depoimento nessa minissérie, nesse mini documentário da ESPN. Vai ter Ronaldo, vai ter Zico, vai ter um ex-presidente do Palmeiras, o Mustafa Contursi, vai ter Celso Unzetti, PVC, Jamil Chad, enfim, muita gente participando desse documentário, dando seus depoimentos. Eu confesso para vocês que eu estou bastante curioso e ansioso para assistir. O jornalista fala que esse documentário, essa minissérie vai ao ar no dia 24 de maio, ou seja, daqui a mais ou menos 20 dias, a ESPN vai lançar esse material. Torcedor tricolor, essas eram as notícias que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te deixo o convite para deixar um comentário aqui embaixo. Renato Gaúcho poupando o time contra o GV San José. Isso é bom? Isso é ruim? Boa notícia pro Flusão? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.